Olá a todos e todas, mais uma vez aqui para nós transmitirmos uma live simultaneamente no Facebook e no TikTok para falar a respeito da conclusão da Polícia Civil Paranaense sobre o assassinato do Marcelo Arruda. Nestes últimos dias em que vemos, a violência numa crescente, vale destacar o nosso desgaste em relação a tudo que está acontecendo, um desgaste emocional, eu tive com o Marcelo Arruda, com o caso do Marcelo Arruda, 2 pesadelos. No dia em que fiquei sabendo do falecimento dele, do assassinato dele, e nesta noite, nesta madrugada, por conta como que a gente pode falar? Da repercussão que deu o resultado do inquérito feito pela Polícia Civil Paranaense. E eu acredito que todas as pessoas que não se conformaram com a conclusão deste inquérito precisam se posicionar, porque eu sempre falo isso para vocês, tudo que está acontecendo com a gente é um teste de limites, e a gente precisa se posicionar para que as autoridades, os nossos representantes, saibam quais são os nossos limites, quais são as nossas opiniões a respeito do que se tem falado. Estou mexendo aqui um pouquinho na imagem do Facebook para eu colocar a câmera mais acima no meu rosto, que estava muito baixinha. Então, depois dos dados que eu trouxer aqui, das reflexões, eu convido você a pegar aí, nem que seja a tua câmera de celular, e se posicionar a respeito da conclusão a que a Polícia Civil do Paraná chegou em relação ao assassinato do Marcelo Arruda. Eu vi vários artigos em sites diferentes, sites de direita, de esquerda, de um jornalismo que procura não tomar partido, e fiz aí uma colcha de retalhos com todas as informações sobre o caso, para que você que está aí escutando, ao vivo ou depois de gravado, possa tirar as tuas conclusões a respeito e se posicionar. Eu me coloco ao lado da direção do PT e de vários colegas que estão sempre aí na telinha de vocês, trazendo notícias, argumentando, falando sobre suas opiniões, entrevistando pessoas. Eu me coloco ao lado deles, me solidarizo à família do Marcelo Arruda e não concordo com o que a Polícia Civil do Paraná deu como fechamento do inquérito, vamos dizer assim,
Então eu quero ler para vocês alguns trechos dessa colcha de retalhos que eu fiz. Aí na descrição do vídeo no Facebook tem todas as fontes que eu utilizei, então vocês podem verificar, né? Pessoal aí do TikTok que tem conta no Facebook pode procurar depois o programa gravado que vocês vão conseguir ver todas as fontes utilizadas, nada está saindo da minha cabeça, né? Então, no Facebook, o título é Polícia Civil do Paraná conclui que não foi crime político. Vamos verificar se foi ou não um crime político? Vamos aos fatos e, a partir dos fatos, vamos tirar a nossa conclusão. Apesar da legislação brasileira, né? Parece que há aí também uma outra questão que precisa ser discutida no futuro, que é aí a legislação necessária para qualificar corretamente um eventual crime deste tipo que possa vir a acontecer. Então, a imprensa descobriu postagens da primeira delegada, né? A que pegou logo o caso quando aconteceu, que foi até a cena do crime, né? E descobriu que esta primeira delegada, apesar de servidora pública, se manifestava extremamente hostil a Lula e ao PT, à esquerda em geral. Então, quando ela dá o seu primeiro depoimento sobre o caso, entrevistada pelos vários órgãos aí, da mídia, ela já transparece, querer colocar um pano quente na história. E aí, então, alguns jornalistas, percebendo esta tendência nesta primeira delegada, começam a vasculhar aí a vida dela através das redes sociais e descobrem postagens dela onde ela é bastante hostil em relação à figura do Lula, ao PT e às pessoas que pertencem à ideologia de esquerda. Então, quando se descobre isso, troca-se a delegada, e quem assume o caso é a Camila Seconello, Então, sobre a não qualificação como crime de ódio, a Camila Seconello afirma que a investigação reconhece a motivação política do assassinato de Marcelo Arruda, mas afirma que o contexto como um todo não se enquadra naquilo que é entendido como um ato que buscou impedir a manifestação de ação política. Jorge teve um surto de raiva, Então, é o que a delegada, chefe da divisão de homicídios e proteção à pessoa, Camila Seconello, da Polícia Civil do Paraná, vem nos dizer, descartando a possibilidade do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT no estado,
que este, né, assassinato tenha configurado crime político. Ela nega, né? Com isso, a investigação e eventuais processos contra o autor do crime, o guarda prisional Jorge Guaranho, será realizada partindo do preceito de que ele cometeu crime comum. Mas eu quero discutir com vocês o passo a passo do crime, né? Para que a gente possa tirar a nossa conclusão. Se trata de fato de um crime comum ou se trata de um crime político, né? A conclusão do inquérito foi anunciada mesmo após a admissão da delegada de que a perícia do celular do assassino bolsonarista só terá seu resultado na próxima semana. Então, é o que muitos colegas vêm colocando quando falam a respeito desta conclusão do inquérito, como se pode concluir, né, um inquérito sem ter fechado a perícia no celular do assassino, né? É um fator importante. Já existe na investigação o testemunho de pessoas que dizem como ele descobriu a festa. Mas desde o momento em que ele descobre a festa do Marcelo Arruda e comete o assassinato, ninguém sabe se ele trocou mensagens com outras pessoas, se outras pessoas teriam motivado a ação dele, passado alguma informação falsa, né? Então, assim, para que ele tenha chegado a uma ação tão grave quanto o assassinato, tudo precisa ser objeto de investigação antes de se concluir a qualificação do crime, né? Então, a Camila Seconello, reconheceu o fator político do crime, mas o inquérito, né, encerrou-se descartando a motivação política, ou seja, para a polícia paranaense, Marcelo Arruda foi assassinado em sua festa com temática petista por um personagem que não conhecia e que invadiu o local gritando Bolsonaro. Mas isso, para a Polícia Civil do Paraná, não caracteriza motivação política, né? Delegada afirma que policial Jorge Guaranho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e por motivo torpe e causar perigo comum. Mas as agressões ao assassino do tesoureiro do PT também serão apuradas, diz polícia. 3 pessoas em relação a esta apuração são investigadas pelo caso, segundo a delegada Iane Cardoso, que foi a primeira delegada. As pessoas deram os chutes em Guaranho. Por enquanto, não serão indiciadas,
vai depender da evolução do estado de saúde do autor dos disparos que tiraram a vida de Marcelo Arruda. A polícia aguarda laudo pericial para determinar a gravidade das agressões sofridas pelo policial penal federal. E aí, né, a gente se encontra numa questão bastante polêmica, né? Como seria a nossa reação se nós fôssemos um dos convidados do Marcelo Arruda e fôssemos um dos que estavam ali sendo ameaçados pelos tiros do Jorge? Como nós agiríamos, né, frente àquela necessidade da sobrevivência? A primeira coisa inerente ao ser humano pego de surpresa é garantir a sua sobrevivência. Então, o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar daquelas pessoas? Agiríamos muito provavelmente movidos, né, pela nossa defesa, né, defesa da vida. Então, esta questão dos chutes que o Jorge recebeu depois de caído vai ser ainda, né, discutida a necessidade de investigação ou não, dependendo do laudo médico que ele tiver, né? Se os chutes agravarem a sua situação de saúde ou não. Então, a gente segue lendo, né? Marcelo foi assassinado durante sua festa de aniversário no município de Foz do Iguaçu, onde decorou a comemoração com imagens do ex-presidente Lula, do PT. Vocês chegaram a ver uma foto que a família disponibilizou dele com a esposa e os filhos na frente da mesinha de aniversário? Uma mesinha simples, mas tão bem arrumadinha, né? Assim, você via carinho ali, né? Eu confesso que eu chorei quando eu vi a foto da família reunida na frente da mesa, né? Procure a foto, você que está aí me ouvindo, para você ver como a foto era bonita, mas muito simples, uma festa de gente tão comum, tão simples, né? Terminar do jeito que terminou, uma tragédia de fato, né? De acordo com a Polícia Civil, os dois não se conheciam. Jorge e Marcelo não se conheciam. Jorge estava em um churrasco regado a bebidas em outro clube quando soube que a festa de aniversário de Marcelo era realizada na associação. Então, tem testemunhas que dizem que ele tinha tomado bebida alcoólica, né? E a gente não sabe se isso acaba servindo ou não para amenizar o assassinato, a ação trágica, criminosa que Jorge teve. Ele, o Jorge, foi informado por outra pessoa que tinha acesso às câmeras de segurança do local. Esta pessoa é um funcionário da associação que tem acesso às câmeras de segurança
que estava no mesmo churrasco que Jorge, e ao ver a festinha do Marcelo pelas câmeras de segurança, teria contado numa roda de amigos na qual o Jorge estava, que estava acontecendo na associação um aniversário com o tema do Lula e do PT. Dizem, inclusive, que este funcionário está até doente, porque quando ele repassou a informação na rodinha, ele não imaginava que Jorge ou qualquer outro deles ali poderia tomar a atitude que tomou, né? Então, segundo as testemunhas, sem fazer comentários, conforme a delegada, Guaranho saiu do churrasco e foi para a festa fazer provocação. Testemunhas disseram que ele chegou em carro com a esposa e um bebê. Ao ver a festa, Jorge Guaranho parou o carro na frente e deixou o som ligado, tocando músicas de apoio a Jair Bolsonaro do PL. A ação provocou uma briga com os participantes e depois de Marcelo jogar pedregulhos com um punhado de terra, Jorge fugiu. A família fala que não houve este ato, mas quando a gente vê, né, as imagens das câmeras, tem-se a impressão, sim, que ele pega, né, pedregulhos de estacionamento, né? Vocês sabem do que a gente está falando. Aquelas pedrinhas que, se você apertar com a mão, ela quebra, né? Pedregulho com a terra, a areia que estava ali à disposição dele entre jardim e estacionamento, né? Então, há ainda uma contradição nisso, embora as imagens deem mesmo a impressão que algo foi jogado. Na sequência, Jorge retornou, não obedeceu o porteiro do clube, que tentou impedir sua entrada. O porteiro avisou Marcelo que Jorge forçou sua entrada e Marcelo colocou sua arma na cintura. Jorge invadiu a cerimônia gritando: "Aqui é Bolsonaro". Então, na sequência dos fatos, né, olhando lá para as câmeras, a gente vê a Pamela, a mulher do Marcelo, tentando evitar o confronto, o Marcelo e o Jorge, né, ordenando um ao outro para que abaixasse a arma. O Jorge atira primeiro e invade o salão de festas. Marcelo atirou de volta, mas somente o Marcelo morreu. Guaranho segue internado em estado grave e respira com auxílio de aparelhos. Em suas redes sociais, Jorge Guaranho havia feito várias postagens em defesa do presidente Jair Bolsonaro, algumas, inclusive, desde a campanha de 2018, ou seja, era um bolsonarista
raiz, certo? A princípio, havia informação que ele, Guaranho, estava no clube para fazer ronda, o que ele costumava fazer de vez em quando. Mas dessa vez não foi o que aconteceu. Ele não estava no clube, né? Ele não estava lá, ressalta a delegada. Ficou claro para os investigadores que Guaranho se deslocou para o clube por motivação política, por causa da festa com temas petistas. Aliás, né, inclusive no início das notícias, né, a gente vê notícias desencontradas, justamente até quando falam que os dois morreram no local, né? Depois, acho que quase meio-dia passado das primeiras notícias, é que a gente descobre que o Jorge ainda estava vivo, porque as primeiras notícias que nos chegaram era que os dois tinham se matado, né? Embora já avisassem, né? Já tivéssemos a informação de que foi o Jorge quem provocou o tiroteio, havia chegado até nós a notícia de que os dois estavam mortos. Muitas horas depois é que começou a ser divulgada na imprensa a notícia de que Jorge estava vivo, estava em estado grave, mas estava internado no hospital e vivo. E uma segunda informação, então, né, equivocada, foi esta questão de que Jorge estaria ali fazendo ronda, né, no clube como segurança. E ele não estava, ele era, sim, uma pessoa que costumava fazer ronda de vez em quando no clube, né, para a segurança da associação, mas ele não estava lá, ele estava num churrasco em outro clube, né? A delegada disse que Guaranho atirou em Marcelo Arruda por ter se sentido ofendido, já que o petista jogou um punhado de terra e pedregulho no carro dele, depois da provocação política. Então, toda, né, conclusão do caso está embasada neste fato de humilhação, que num primeiro momento, né, quando Jorge chega lá na festa, que está acompanhado da esposa e do bebê, de fato ele foi até lá por motivações políticas, mas que depois que ele foi, né, atingido por pedregulhos e terra, e palavras do tipo, né, sai daqui, você não é da festa, ou alguma coisa que o valha, ele teria dito à esposa dele que ele tinha ficado, que eles tinham sido ofendidos. Ou seja, né, quem que tá ofendido nessa história? Né? O Marcelo estava lá quieto, num ambiente fechado, não tinha nada, segundo até o momento, não havia nada do PT ou do Lula fora do salão onde estava acontecendo a comemoração do seu aniversário. Ele estava lá humildemente, vocês podem ver pelas fotografias da mesa de aniversário dele, humildemente com alguns amigos comemorando os seus 50 anos.
quando alguém para o carro na porta do salão onde ele está e começa a gritar coisas a favor de Bolsonaro e contra Lula e o PT. Quem é que foi ofendido? Né? É uma questão muito complicada para se debater. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o Marcelo, em momento algum, fez algo para provocar, inclusive, o resto da associação. Né? Porque poderia ter falado, mas ele colocou um banner lá na porta, provocando quem passasse. Nada tinha fora do salão onde ele estava, né? Todo o tema, toda a festa estava acontecendo dentro do salão. Não tinha ninguém lá fora provocando ninguém. Então, como que a gente chega, né, à conclusão de quem tinha sido humilhado? Quem que estava ofendido de fato nesse caso? Né? São questões muito pessoais. Né? A gente já teve a oportunidade de falar que às vezes as pessoas sofrem o mesmo problema e cada uma reage de um jeito, sente de um jeito, né? Mas estamos aqui falando a respeito de indícios, de fatos. Não vamos tentar entrar aí nessa polêmica psicológica e emocional, né? Que não, eu não tenho nem gabarito para isso. Mas questiono, né? Se ele se sentiu humilhado e ofendido. E o Marcelo? Né? Não se sentiu também humilhado e ofendido? Nem por isso catou o carro, o revólver e saiu atrás dele. Então, precisa se separar bem as coisas aí, né? Então, retomando, Seconello ressaltou ainda que a questão da humilhação por parte do assassino foi concluída, olha só, apenas com base no depoimento da mulher dele, do assassino, que já orientada por advogado, disse em depoimento que o marido decidiu voltar ao local do crime após ser expulso pela vítima e convidados da festa. Ué, iam convidá-lo para entrar? O cara já chegou na porta ofendendo, né, querendo briga, vai ainda convidar para entrar com música tocando no carro, né? Dessa forma, Guaranho retornou ao salão da festa com enfeites do PT, porque estava se sentindo humilhado. No entanto, a mesma mulher disse em entrevista que o marido, na primeira ida ao salão, onde a vítima comemorava seus 50 anos com familiares e amigos, chegou gritando: Bolsonaro mito. Então, olha só, a própria esposa do assassino diz que ele chega gritando Bolsonaro mito, além do som alto no carro, com música de apoio ao presidente da República, o que, segundo a própria delegada, era uma provocação aos presentes na festa. Eu acho que essa delegada tem algum problema para interpretar as coisas, né? Segundo testemunhas, os dois discutiram sobre suas preferências políticas. Guaranho, o Jorge, falava palavras de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra o ex-presidente Lula, enquanto Marcelo se manifestava contra o atual presidente
e a favor do petista. Então, o que dizem os advogados? Peguei um resumo dos dois lados aí, né? O advogado Ian Vargas, da equipe de defesa da família de Marcelo Arruda, disse que inquéritos de casos complexos como este levam mais tempo. Normalmente, leva um tempo esses inquéritos, principalmente desta magnitude, com essa complexidade, com essa quantidade de pessoas que foram ouvidas e provas a serem colhidas, como perícias de celular, computador, veículo, câmera de outros locais. Parece-me que foram ouvidas 17 pessoas nessa investigação. O advogado Carlos Bento, da equipe de defesa do Jorge Guaranho, afirmou que o inquérito pode ter terminado aos olhos da polícia, mas que para a defesa está apenas iniciando. Foram ouvidas testemunhas que a defesa não teve acesso. São testemunhas que estavam na festa. São testemunhas que certamente são amigos da suposta vítima. Olha que interessante, gente. Suposta vítima. O Marcelo morreu, né? Baleado por 2 tiros. E